Uma notícia impressionante aqui que nos chama a atenção e nos faz colocar essa pauta para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Uma grande empresa produtora de café, com dificuldades para exportar o café via containers, via marítima, como sempre foi feito, tomou uma decisão muito diferente. Decidiu exportar 9 toneladas de café para Londres, utilizando, Sônia, não navios, mas utilizando transporte aéreo. Esse tipo de remessa sai até 500% mais caro do que com a utilização de navios. A questão é que hoje há uma situação muito delicada, grave, e que a gente quer entender melhor agora no transporte de cargas via marítima, por falta de containers e por uma sobrecarga no que existe hoje de infraestrutura. Claro que esse caso aqui é um caso muito à parte, não é o que está acontecendo. Mas, se uma produtora de café resolve usar avião para exportar café, imagina o quanto encarece isso o produto. A gente vê o tamanho desse imbróglio e é por isso que a gente convidou para falar ao vivo aqui conosco o João Ataliba de Atarruda Botelho Neto, presidente da Associação Brasileira dos Terminais Retroportuários e das Empresas. João Ataliba, muito bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Bom dia a todos os ouvintes, Thaís, Sônia, estamos às ordens. O que é conversar que está... um pouquinho. Eu queria primeiro que você explicasse para a gente o básico, já que esse é um assunto que não está normalmente na pauta nossa aqui da Rádio Bandeirantes e suponho que também não está na maioria dos nossos ouvintes. O que aconteceu com containers? Por que o preço disparou tanto nessa desestruturação do transporte marítimo pós-pandemia? Na verdade, esse é um problema que não afeta exclusivamente o Porto de Santos ou o Brasil. Esse é algo que se iniciou com a pandemia do Covid, de março do ano passado até o presente momento, e durante o ano de 2020, essas situações todas de falta de container foram contornadas, porque o comércio internacional estava mais fraco, pelo fechamento de várias fábricas na Ásia, e vários portos no mundo todo, e o Brasil, que é um grande exportador não de produtos industrializados, e sim dos produtos agrícolas, teve uma certa vantagem, porque as linhas marítimas puderam, inclusive, destinar novos bookings, ou seja, nós tivemos a chance de conseguir mais navios do que normalmente tínhamos nas linhas aqui da América do Sul, porque os problemas com a Europa, os Estados Unidos e na China estavam complicados, quer dizer, os produtos industrializados estavam temporariamente um pouco fora do mercado pelo fechamento das fábricas. E com isso, aqueles poucos containers que não estavam presos nos portos internacionais conseguiram vir em maior volume para o Brasil. Estamos falando isso em porta-container, não em navios grandeleiros, que a situação, embora seja grave com relação ao aumento do custo dos fretes, eles não tiveram a diminuição no seu volume, né? Então, esse é o problema. Em 2021, o que aconteceu é que o comércio mundial começou novamente a existir de forma mais agressiva, todo mundo precisando de receber produtos das fábricas na Ásia, e com isso o que aconteceu é que o volume de navios todos começaram a ter muito serviço, muito trabalho, e os armadores também, obviamente, sentiram aí uma grande possibilidade do quê? Com o aumento do petróleo, com o grande aumento do comércio internacional, começaram também a exagerar um pouquinho nos fretes e dar preferência naquelas linhas onde eles têm maior volume de comércio, que é os Estados Unidos e a Europa. Então, o Brasil acabou como final de linha, nós estamos aqui na América do Sul, nós ficamos aí sem aquelas linhas extras, aquelas viagens extras que nós conseguimos o ano passado, e, na verdade, com isso recebemos também um volume muito menor de containers de 20 e 40 pés. Basicamente é isso, é um resumo. Se a gente traduzir em preço, o que o senhor pode informar para a gente em relação ao que custava a utilização de um container antes da pandemia e ao que está sendo pago agora?
Hoje, o que ocorre não só no preço o container, ele triplicou de preço nos últimos 12 meses. O custo de um container e do frete desse container triplicou de preço nos últimos 12 meses. Só isso, quer dizer, é uma barbaridade. Mas esse não é o problema, porque com tudo isso, se você tivesse ainda uma grande oferta, a oferta que usualmente o Brasil teria, que os portos brasileiros teriam, nós não estávamos aqui com determinados problemas de atrasos como estamos. Os portos estão abarrotados de contêineres prontos para viajar, mas aquela frequência das linhas marítimas do Brasil, que eram de 7, 8 dias, cada navio de cada dessas companhias aportando, chegando nos portos, principais portos do Brasil, hoje estão de 15, 20 dias. E isso está acumulando, quer dizer, isso é um dominó, não é? Você começa com um problema até resolver agora, vai longe, não é? Justamente, João Ataliba, um ótimo dia para você, Sônia Blota falando. O aumento é brutal, né? Você mesmo deu os números, triplicou, que coisa. E há algo que o Brasil possa fazer ou a gente está na dependência dos famosos fatores externos? Não, na realidade, isso é bom que fique muito claro. Isso não é culpa do governo atual, dos nossos governantes, dos nossos portos, dos nossos exportadores, nada disso. Todo mundo está muito consciente desse problema. As empresas, todas as grandes empresas multinacionais têm aqui filiais aqui no Brasil e elas usam esse tipo de logística no mundo todo, e isso é uma coisa que encavalou, quer dizer, você, na realidade, você está tendo uma reação em cadeia, um grande aumento no volume do comércio internacional, porque com essa queda dos índices pandêmicos no mundo todo, o comércio, todo mundo está precisando receber produtos industrializados do Vietnã, da Índia, da China, onde hoje em dia todo mundo é feito lá, a maioria desses produtos são feitos na Ásia, e o que ocorre é que os portos chineses ainda estão trabalhando com uma capacidade reduzida, porque lá o controle da pandemia é muito duro, é muito rígido, as fábricas também. Houveram a temporada de tufões que prejudicou muitas operações nos portos da Ásia. Nós tivemos agora, no início de outubro, o feriado chinês conhecido, que é um feriado de 7, 10 dias, e que também atrapalha bastante, ou seja, a coisa está encavalada. E a nossa associação, a Associação Brasileira dos Terminais Retroportuários, fez um trabalho grande aí, falando com todos os grandes armadores, com todos os despachantes, aqui no Brasil, no exterior, com as tradings, com as multinacionais que operam muito aqui no Brasil, exportando aí algodão, açúcar, café e vários outros produtos que hoje vão por container, e a indústria brasileira como um todo, que também tem uma exportação grande aí via container, e, na verdade, as respostas do mundo todo é que o Brasil é uma rota mais distante ou mais complicada, cuja oferta é menor e os preços são convidativos para outras rotas. Estão lá tentando abastecer lá o resto do mundo mais tradicional, vamos assim chamar, que é a Europa e os Estados Unidos. E que isso só vai se resolver com o tempo, porque realmente o processo todo ficou muito desorganizado, né? Então, não é um problema no Brasil. E quando o senhor fala em tempo, existe uma estimativa? São meses, sim, anos? Quanto tempo demora para esse processo se ajustar? Dizem os entendidos, aqueles que comandam esse processo no mundo todo, que isso só vai se regularizar efetivamente a partir entre o final do primeiro trimestre e o segundo trimestre de 2022. Até lá, obviamente, as coisas vão melhorando, mas aos poucos, né? Então, agora é paciência e torcer para que nós não tenhamos uma nova fase aí de recaída desse Covid, que ninguém sabe, não é? Porque você vê Israel e outros lugares aí, de vez em quando tem umas notícias, porque as notícias da Ásia são muito fechadas, a gente só sabe mesmo se fala com alguém lá dentro do país e que explica a coisa de melhor maneira, porque se houver novos... passo a passo, né, João Ataliba?
Mas é isso, estamos aí. Nessa O recuperação, assunto do, por favor, o pode assunto do continuar. café, dito, o assunto do café é um problema igual dos outros. O café exporta 100% da sua exportação via container. Portanto, o que aconteceu é que muitas pessoas na Europa, principalmente na Europa, que têm o hábito de beber um bom café, o melhor café do mundo, então eles importam cafés selecionados do Brasil. E são pequenas partidas que às vezes necessitam para fazer um blend, essas grandes empresas, porque o café vai do Brasil para a Alemanha e a Alemanha redistribui lá para os outros lugares do mundo já um blend, ou seja, que é uma mistura de diversos cafés selecionados da Colômbia, do Brasil, do Vietnã e de alguns outros lugares para fazer um terceiro, quarto tipo de café que vai ao gosto dos consumidores em diversos países da Europa, não é isso? Então, são pequenos lotes que, efetivamente, no desespero, vai de avião, mas isso não vai ser um hábito e nem é possível pelo alto custo, não é? Então, é aguardar com bastante fé que as coisas melhorem, não é? Aguardar E com fé devem e melhorar. ansiedade, né, João Ataliba? Eu queria só voltar com você um Ansiedade e pouquinho. prejuízo. E prejuízo também. Infelizmente, por isso que eu queria voltar com você na questão do agronegócio. Você falou do café, mas a gente também tem o arroz, tem as carnes. De que forma esse mercado está sendo impactado, João? As carnes são os contêineres frigorificados que são especificamente para alimento mais deste gênero. Com certeza, todo mundo está sofrendo esse problema, mas algumas empresas, inclusive mundiais, tendo em vista esse tipo de problema, acabaram elas mesmas afretando navios para que movimente os produtos que ela comercializa no mundo todo. Isso é outro problema também, que aumentou muito o frete marítimo, entendeu? Mas, na verdade, o problema todo vai continuar existindo e não é um problema localizado no Brasil. Óbvio que o Brasil foi muito atingido nesse ano de 2021, 2020, como o comércio mundial estava muito mais manso, vamos assim chamar, o Brasil teve até linhas extras, né, de navios aqui para os nossos portos, o que nós conseguimos, com isso, não ter maiores problemas. Agora, 2021, a nossa disputa é com o mundo todo, e isso está realmente criando esse problema sério, não só no café, na carne, como também no algodão. Todo 90% do algodão nosso é exportado via contêiner. As exportações começaram agora no final de julho e vão até o princípio do ano que vem, da safra, não é? E tudo isso, os consumidores no mundo todo também estão ansiosos, porque nós temos um volume enorme de exportação desses produtos que certamente também farão falta lá fora. Então, eu tenho a impressão que está todo mundo aí muito preocupado com isso e está se falando muito nisso e quem sabe esses prazos que nos deram, essas datas que as grandes linhas de navegação, as grandes tradings têm nos informado, as agências marítimas não mudam nos próximos meses. Agora, o frete é uma realidade que aumentou muito o seu valor e já existe até um trabalho aí feito por empresas internacionais que a rentabilidade do frete marítimo das empresas, dos armadores, das linhas de navegação, aumentou brutalmente já nesse ano, tendo em vista esse grande aumento dos fretes. Então, é oportunidade, aquela velha história. Ruim para alguns, bom para outros. Isso também acontece, é a lei da oferta e da procura. Eu queria agradecer ao João Ataliba, de Arruda Botelho Neto, presidente da Associação Brasileira dos Terminais Retroportuários. Mas antes de agradecer, João, jornalista é um bicho curioso, não é? Se não for curioso, a gente não está na produção errada. E aí, quando eu vejo o seu nome aqui, João Ataliba de Arruda Botelho Neto, Arruda Botelho, eu lembro de Carlos de Arruda Botelho, que foi um grande biólogo brasileiro e que foi quem fundou o Parque da Aclimação, parque do qual eu tanto gosto. É seu parente? Meu parente direto, é irmão do meu bisavô, e
É verdade, o parque de aclimação era da nossa família, depois quer dizer, o remanescente dele foi vendido para a prefeitura no final dos anos 50. Lá ele estudou em Paris, se formou em medicina lá, e quando voltou para o Brasil, voltou com muitas ideias. Ele foi um grande aluno do Dr. Charcot, um renomado médico francês, e veio para cá e montou, naquela área lá da aclimação, o Jardim da Aclimação, aqui, o nosso de São Paulo. E lá teve o primeiro zoológico, aqui de São Paulo, que era muito bonito, e tem aí muitas reportagens de época sobre isso. A Sociedade Hípica Paulista foi fundada lá em 1911, essa hípica que hoje é aqui no Brooklyn Paulista, enfim, e era um parque maravilhoso que a sociedade paulistana frequentava bastante. E aí se formou o bairro todo, que foi um loteamento, e no final dos anos 50, o remanescente, o parque propriamente dito, foi vendido à prefeitura. Essa é a história. Olha, se confunde com a história de São Paulo, né? Sônia, tem fotos muito interessantes. Existem livros contando essa história, né, João Ataliba? Por exemplo, com elefantes andando dentro do lago do Parque da Aclimação. Que demais. Camelo. Urso, tudo, era um zoológico completo. É interessantíssima essa história e que deixa um legado para a cidade de São Paulo também, né, João? Sem dúvida, deixou um grande legado e eu me orgulho muito da família ter participado disso. E são meus primos, meus queridos primos Souza Aranha, que são da linha direta do Carlos José, quer dizer, e que tem muito orgulho também. Inclusive o Antônio Carlos, escreveu um lindo livro sobre isso. E aí fica, e São Paulo cresceu, se desenvolveu, e muitas famílias aí, não só as tradicionais, como imigrantes, formaram essa grande cidade que nós todos aqui temos muito orgulho de trabalhar e de viver. A gente tanto ama São Paulo, né? Verdade. Muito obrigada. João Ataliba, de Arruda Botelho Neto, falou conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Até a próxima. Muito obrigada. Muito obrigado. Grande abraço. Obrigado. Sim, até logo.